Agora em 2026 eu vou fazer 10 anos desde o meu primeiro curso básico. E ao longo desses 9 anos até o presente momento, eu já vivenciei muitas coisas e tive experiências agradáveis e desagradáveis no mergulho. Então, resolvi fazer um vídeo aqui sobre 10 coisas que eu faria diferente ao ter iniciado no mergulho. Isso economizaria tempo e pouparia algumas situações que não foram tão boas assim no mergulho. Então, se você gostou desse conteúdo, ajuste o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto. Fala pessoal, meu nome é Sandro Azevedo, sou instrutor de mergulho da Action Dive Rescue e nesse vídeo vou mostrar 10 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando no mergulho hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, clique no botão de se inscrever, curta, comente e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. E vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu faria diferente era evitar comprar material usado o máximo possível. Não estou dizendo que o pessoal que vende material usado é de um material de baixa qualidade. Pelo contrário, eu já fiz excelentes compras como um computador de mergulho da Shearwater, reguladores de mergulho da Scubapro, mas são materiais top de linhas, onde eu consigo peças de reposição desses materiais com facilidade. Outros equipamentos, como alguns coletes, alguns reguladores, me causaram um certo prejuízo e eu tive até que descartar o material. Então, caso você entre nessa situação de ter que comprar material usado, saiba a procedência, de preferência teste o equipamento, vá lá identificar, ou se você vai comprar de um outro estado, peça para algum conhecido dar uma olhada nesse equipamento, peça para gravarem vídeos com equipamento sendo utilizado, sendo colocados nos cilindros, para evitar dissabores. Já teve muito equipamento que eu cheguei e eu mesmo tive que fazer manutenção, ou eu paguei para algumas pessoas especializadas fazerem essa manutenção. Se você está começando, a segunda dica é para você. Evite comprar todo equipamento de uma vez só. Por quê? Primeiro, você não conhece sobre o mergulho ainda. Você está adentrando isso aí. Você vai ver que tem configurações de equipamentos diferentes, técnicas de pernada diferentes, modalidades diferentes dentro do mergulho. Talvez você queira ir para uma fotografia subaquática, ir para o mergulho técnico, ficar apenas no mergulho recreativo, ficar como instrutor de mergulho. E cada uma dessas vai ter uma configuração diferente. Muitas vezes também você vai estar se espelhando no seu instrutor de mergulho. E não que ele esteja certo ou errado, mas talvez o equipamento dele funcione exatamente daquela forma para ele. Então, você esperar e comprar os equipamentos aos poucos vai lhe dar uma certeza melhor sobre se o equipamento é certo e adequado para o que você quer no mergulho. Se você tem alguma dúvida sobre os equipamentos de mergulho, assista aqui no canal uma série de vídeos que eu estou colocando sobre equipamentos de mergulho. Vai explicar cada um deles, tirando a maior parte das dúvidas que vocês vão ter sobre esse assunto. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui no mergulho seria ter viajado mais para mergulhar. Eu fiquei muito tempo em um único local, que foi numa represa, um local ótimo para fazer mergulho técnico, ganhava profundidade rápido, o custo do mergulho era barato, contudo, a gente fica girando num ciclo de informações onde que a gente pensa que um mergulho apenas daquela forma. Quando você viaja para mergulhar, você vai conhecer novos pontos turísticos, vai conhecer novas pessoas, outros equipamentos, vai ter experiências de saída de embarcação, de praia, de costa diferentes que vão agregar muito você como mergulhador, principalmente se você quiser seguir uma carreira de instrutor de mergulho. A quarta coisa que eu faria diferente é entender que não existe somente uma forma certa de mergulhar. Vocês vão ver que cada equipamento vai se comportar melhor para um determinado tipo de mergulho. Às vezes vocês vão encontrar pessoas engessadas, e eu mesmo já era, achando que só existe uma forma de mergulhar. Existem procedimentos de segurança que são universais e temos que estar entendendo como fazer isso, mas existem diversas formas da gente atender essas demandas de segurança. E outra coisa também é sobre questão de níveis diferentes que o mergulhador vai estar. Você vai ter que respeitar uma pessoa que está começando no mergulho com uma pessoa que está mais avançada. Claro que quando você for fazer duplas no mergulho, você tem que estar dividido, você tem que estar num grupo onde que as pessoas estejam mais ou menos no mesmo nível para conseguirem fazer as mesmas coisas. Nada de levar uma pessoa inexperiente para um mergulho avançado que você vai estar colocando ela em risco. A quinta coisa que eu aconselho é não tornar gambiarras com alguma coisa permanente. É comum vocês verem que o mergulhador vai perceber que estourou um elástico, estourou algum tirante, e aí ele começa a colar, começa a costurar, quando daqui a pouco você vai ver que o equipamento já foi altamente modificado. Existem algumas alterações que são feitas para ajustar o equipamento ao mergulhador. Por exemplo, eu posso pegar uma spool,
que é uma carretilha de menor tamanho, e fazer algumas amarrações diferentes nela. Isso não vai atrapalhar o funcionamento dela, vai apenas me ajudar e eu vou estar treinado para isso aí. Agora, quando você pega uma máscara de mergulho que estourou o tirante, uma nadadeira que estourou também, que a mola já está danificada, ou uma roupa que está rasgada e você não costura, e começa a fazer algumas outras coisas como colar por cima, cortar o equipamento para colocar uma outra peça, isso aí vai acabar atrapalhando você e vai comprometer a segurança no mergulho. Então, é comum que acontecer alguma pane debaixo d'água, você resolva imediatamente, mas se você não pode transformar essa gambiarra ou essa adaptação técnica com tecnologia duvidosa em alguma coisa permanente por questões de segurança, porque futuramente pode dar problema. A sexta coisa que eu aconselho a você fazer no mergulho é tomar um cuidado adequado na manutenção do equipamento de mergulho. Não basta apenas lavar em água doce, secar, passar um silicone em algumas peças plásticas e deixar o material secando. Isso vai trazer alguns problemas para o equipamento, principalmente na questão de reguladores e dos coletes, onde vão começar a surgir vazamentos. Você vai tentar, como é mesmo, resolver esse vazamento, talvez apertando um pouco mais ou deixando esse vazamento ser alguma coisa permanente no seu equipamento. Eu mesmo consigo fazer ajustes pequenos de correções. Por exemplo, estourou um O-ring interno, ou o material precisa de uma manutenção, ou tem uma curva ultrassônica para isso. Mas eu sempre levo meus equipamentos para fazer manutenção periódica e leve para profissionais especializados no assunto. Eu tenho 2 amigos que eu vou deixar os links deles aqui embaixo para vocês procurarem para fazer manutenção do equipamento de vocês. Senhores, o equipamento de mergulho é alguma coisa que pode dar problema, mas quando você faz a manutenção correta dele, preventiva, preditiva, você vai estar negando que aconteça quase 100% desses problemas. Nesse ponto, vamos para o 7º item aqui dessa lista, que é não estudar sobre manutenção básica. Eu demorei um pouco para começar a estudar sobre manutenção de equipamento de mergulho e eu deixava na mão de outras pessoas essa manutenção. Claro que a manutenção periódica, aquela ali quando é feita para regulagem dos reguladores, ajustar o fluxo, aí talvez você possa deixar com um instrutor. Mas o básico você mesmo pode fazer. Monte um local de manutenção, de secagem do material de mergulho, um local para você lavar seca o material. Tem uma mangueira na sua casa para jogar água dentro do colete, para retirar água salgada, limpar a roupa de neoprene de uma forma adequada, assim como os reguladores de mergulho. Como eu vou limpar eles sem que eu jogue água dentro das mangueiras dele para manter a vida útil desse equipamento por mais tempo. O 8º ponto dessa lista é não personalizar os equipamentos de mergulho mais cedo. Ou seja, o que eu estou falando de personalizar? Alterar as configurações iniciais? Não. Vamos falar sobre a configuração de equipamento de mergulho. Por exemplo, eu demorei para comprar bolsos para colocarem nas minhas roupas de mergulho. Isso aí me ajudou demais. Eu tenho que colocar bolsos na roupa de mergulho? Não, eu poderia colocar um bolso adicional no colete, ou poderia colocar bolsos como um short long john de neoprene que vocês encontram no AliExpress. Vou deixar até uma fotografia aqui para vocês conseguirem vê-lo. Outras coisas, por exemplo, ajuste no backplate. No caso do side mount, eu fazer modificações diferentes que o instrutor me passou no curso básico. Claro que isso aí sem comprometer a segurança. E como é que eu vou fazer isso? Estudando mais sobre o equipamento de mergulho e novas possibilidades. E aí é que a gente vai para o 9º item aqui, que é o quê? Consumir conteúdo estrangeiro. O conteúdo aqui no Brasil é um conteúdo limitado ao que a gente vê de poucos instrutores que estão no mercado. São excelentes conteúdos, mas aqui no Brasil temos um conteúdo grande de pesca sub e pouco sobre equipamento scuba ou mergulho scuba. Quando eu comecei a assistir esses vídeos, eu vi sobre novas configurações, novos equipamentos, novas técnicas, ajustes e configurações diferentes que me fizeram crescer muito mais no mergulho. E por último, uma das coisas que eu me arrependo foi não ter feito mais especialidades no começo. É comum quem está começando no mergulho se apaixonar pela ideia de ser um Dive Master e querer logo fazer os cursos de mergulho chegando a Dive Master. Mas um profissional de mergulho, ele tem algumas desvantagens, que é o quê? Ele vai começar a pagar uma anuidade, então talvez não seja o caso você fazer um Dive Master logo no começo, vai ganhando mais experiência. Ou no caso de você já querer sair um instrutor ou um Dive Master, de nada adianta você ser um profissional com pouco repertório. E qual seria esse repertório? As especialidades de mergulho. Então, a navegação subaquática, nitrox profundo. Imagina se é uma situação. Temos um grupo de mergulhos que vai fazer um mergulho em determinada região com
uma grande profundidade, entre 30 a 40 metros de profundidade. E aí, o profissional de mergulho que vai estar guiando, ele não tem um curso de nitrox, não tem um curso de side mount, onde ele vai estar levando mais ar, e também não tem uma especialidade de mergulho profundo. Ele não está apto para realizar mergulho naquele determinado local. Então, vocês aumentarem o repertório antes de vocês chegarem nos cursos de mergulho profissionais é extremamente vantajoso. Então, pessoal, esses foram as 10 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando agora no mergulho. Isso me pouparia tempo, me pouparia situações desagradáveis e também dinheiro na escolha de material e algumas viagens que eu também não gostei. Se alguma dessas coisas lhe chamou mais atenção ou você acha que outros tópicos poderiam ser acrescentados, deixa aqui no comentário. E bons mergulhos e nos vemos no próximo vídeo.